Olá para você, boa noite, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para estudar um pouco sobre os ensinamentos que Deus tem a nos dizer. Hoje nós vamos estudar sobre Ezequias, orações que têm consequências. Como você reagiria se estivesse doente e orasse a Deus pedindo cura e Deus lhe respondesse? Prepare a sua casa, deixe tudo em ordem e a sua vida, porque você vai morrer. Imagina uma resposta dessa? O que você faria, como você reagiria se Deus respondesse você dessa forma? Você já passou por alguma experiência em que parece que Deus não respondeu a sua oração da maneira como você gostaria? Creio que todos nós, né? Muitas das vezes Deus responde nossas orações de formas diferentes, não como nós queríamos que fosse. Mas devemos lembrar que sempre será da melhor forma, porque Deus vê tudo de uma forma diferente, não como nós vemos. Talvez o que nós pedimos não é bom para nós, e Deus sabe realmente o que é melhor para cada um. No estudo anterior, vimos uma oração que salvou o povo de Deus da ruína, do pecado, dos estragos que tinha naquela época, que estava acontecendo. E agora nós vamos ver uma outra oração que foi proferida pelo rei Ezequias. Pouco depois da frustrada invasão de Senaqueribe, Ezequias ficou doente de uma doença muito forte, uma doença mortal. E o Senhor enviou então a seguinte mensagem, que foi dita por intermédio do profeta Isaías. Está em 2 Reis, no capítulo 20, no verso 1. Diz assim: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Tenho certeza que Ezequias ficou muito assustado, né, com essa mensagem. Por alguma razão, Ezequias ele não conseguia aceitar essa mensagem vinda de Deus. Ele ficou espantado, ele ficou com medo, ele não aceitou de forma alguma. Em circunstâncias normais, não há nada de mal orar para ser curado de uma certa enfermidade. Ezequias, porém, havia sido fortalecido, favorecido com o envio de uma mensagem especial da parte de Deus, avisando de que ele iria morrer. Mas será que ele foi realmente fortalecido? Será que essa mensagem... Não, ele não aceitou essa mensagem para sua vida. Pelo certo, ele deveria ter orado: faça-se a tua vontade. Mas não, o rei Ezequias não disse isso na oração dele. Alguma vez você recebeu uma resposta de Deus? Ou orou para alguém, mas você não ficou feliz com a resposta da oração? Eu creio que sim, não é mesmo? No tema anterior, Ezequias havia orado para que os planos do rei da Síria fossem frustrados, que dessem errado, tudo errado. Mas agora ele estava orando para frustrar os planos de Deus. Como assim? Frustrar os planos de Deus? Planos de Deus? Antes havia orado para a glória de Deus, agora ele estava orando em seu próprio benefício. Esse é o perigo das nossas orações. Às vezes nós achamos que só nós merecemos ser favorecidos, só nós merecemos ser abençoados, e esquecemos de que nós devemos orar pelo nosso próximo, por nossos vizinhos, nossos amigos, nossa família, mas lembramos somente de nós. Esse foi o grande erro do rei Ezequias. O motivo por trás da sua primeira oração era a reputação de Deus que estava em jogo e a salvação de seu povo. Agora o motivo era o seu
próprio bem-estar. Ele pensava somente nele, em ele estar bem, crescer, e não se preocupava com as outras pessoas, com nenhum outro fator a não ser a sua própria vida. Deus, Ele quer dar-nos o que nós desejamos, sempre que possível. Fica bem lembrada essa frase. Deus quer nos dar o que desejamos, sempre que possível. Por quê? Que nem eu disse no início, porque às vezes o que nós queremos não é importante e não é bom para nós. Se temos fé em Deus, deveríamos utilizar os remédios receitados por um médico? Por acaso a fé não é suficiente para curar? Qual é a relação? Como que você entende essas questões, essas perguntas? Nós sabemos que Deus pode sim curar através da nossa fé, mas Ele também deixou recursos, remédios, principalmente os remédios naturais, para que nós pudéssemos usá-los, para que nós pudéssemos ser curados. Essa é a nossa parte, de fazer aquilo que Ele nos orienta. E também a oração, os remédios naturais juntamente com a oração. Em 2 Reis 27 nos é dito que Isaías preparou uma massa de figos e aplicou na ferida de Ezequias, e ele sarou. Acaso isso não seria falta de fé, tendo em vista que Deus havia dito que iria curá-lo? Por que então a pasta de figo? Como eu havia dito, Deus deixou os recursos para que nós pudéssemos usá-los, e não só orar ao Senhor, pedir a cura, mas fazer a nossa parte, obedecer aquilo que Ele nos pediu, as suas orientações, que são sempre valiosas. O uso de medicamentos em tais situações não indica falta de fé, de forma alguma, pois Deus normalmente não faz por nós aquilo que nós podemos fazer. Isso é muito importante. Deus não faz aquilo para mim, para você, que nós mesmos possamos ir lá e fazer, se está ao nosso alcance. Deus faz aquilo que nós não podemos fazer. Por que Ezequias pediu um sinal? Porque Deus o fez voltar, retroceder. Isso nos mostra o imenso amor de Deus, capaz mesmo de fazer o sol retroceder, de mudar os astros, tão só por um pecador que necessita da demonstração do seu amor. Deus é capaz de atrasar os minutos, as horas, os anos, para que possa atender a você, para que possa ajudar a você, o quanto Ele nos ama. Você não se sente abraçado, amado por Deus ao ver que Ele o ama tanto? Deus é um Deus de milagres e Ele faz maravilhas quando o seu povo ora. Amém? Gosto muito dessa frase, porque quando nós nos unimos em oração, quando nós clamamos a Deus, o céu se move para nos ajudar, para nos atender, para que o milagre possa acontecer. Muitas pessoas que prosperam espiritualmente na adversidade tornam-se arrogantes na prosperidade, e foi isso que aconteceu com Ezequias. Segundo Crônicas 32, 25 e 26. O rei Ezequias então não soube contornar a situação, não soube lidar com esse momento que ele estava vivendo, e deixou então que a sua vida com Deus fosse frustrada. Ele centralizou muito nele mesmo, esqueceu do mais importante. Nós precisamos tomar cuidado em centralizar tudo em nós, lembrar que temos Deus acima, que temos que pensar também nos outros que estão à nossa volta. Nós temos que ter esse cuidado, cuidar da nossa espiritualidade.
E mesmo depois de ter se arrependido, a prolongação do tempo de vida de Ezequias teve muitas consequências ruins e foram imprevisíveis para o seu povo. E isso trouxe muitas coisas ruins para aquela época do rei Ezequias. Nós cristãos costumamos pedir a Deus que salve a vida de alguém que está morrendo de câncer ou de alguma outra enfermidade. Provavelmente empreguemos muito tempo orando pela cura física de uma pessoa, especialmente quando é para nós mesmos. Aí que nós oramos, não é mesmo? Nosso desejo é que Deus adie a morte por alguns anos para se adequar ao nosso calendário, quando na verdade deveríamos orar pela vida eterna daqueles que perecem espiritualmente. Vamos dizer muito sério. Que fique bem claro que nós precisamos orar por aqueles que estão enfermos. Sim, ore mesmo, ore sempre, todos os dias. Mas nós precisamos preocupar também com as enfermidades espirituais das pessoas que estão à nossa volta, os nossos irmãos que estão perecendo espiritualmente, que estão se afastando. E nós mesmos precisamos nos vigiar, irmãos, para que essa doença não possa nos matar, de forma que nós percamos a nossa salvação eterna, irmãos. Que nós possamos ter essa mensagem em mente nessa noite. Que Deus possa nos abençoar, que nós não possamos fazer as coisas erradas como o rei Ezequias fez, centralizar nele mesmo. Não, mas que nós possamos lembrar primeiramente de Deus e não focar, se exaltar em nós mesmos, mas em Cristo. E que nós possamos também salvar aqueles que estão à nossa volta, principalmente aqueles que estão morrendo de uma doença espiritual. Que Deus possa nos abençoar. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos nessa noite pela Tua mensagem, pela Tua palavra. Nos ajude, Senhor Jesus, a ajudar aqueles que estão à nossa volta, que estão enfermos espiritualmente, Senhor, para que nós possamos, através da Tua palavra, Senhor Jesus, curá-los. Ajude também a nós mesmos, Senhor Jesus, para que nós possamos a cada dia mais ser revivados pelo Teu poder, para que nós possamos, Jesus, nós todos possamos ser salvos pelo Teu poder, que a nossa morte não possa ser eterna. Tudo isso nós te pedimos e nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém.